40.000 espectadores aguardam nas docas, juntamente com centenas de policiais e todos os médicos e enfermeiras que se encontram de folga. Expulsos das docas por ordem de J.P. Morgan, os repórteres alugam barcos atracadores. O jovem Vincent Astor tenta velejar em seu próprio iate para pegar sua madrasta, Madeleine, mas a permissão lhe é negada. Os ricos e os pobres terão que aguardar juntos. Às 8 horas da noite, debaixo de forte chuva e de relâmpagos, o Carpathia passa pela Estátua da Liberdade. Atraca solene na doca do Titanic e desce os botes salva-vidas do grande navio. E agora, quando os sobreviventes atordoados e enfraquecidos chegam em terra, o silêncio é quebrado por gritos de alegria no reencontro e pelo clamor doloroso dos que não encontram os seus. Sexta de manhã, uma perversa atmosfera de jovialidade reina nas docas. Enquanto os camareiros do Carpathia se mostram para as câmaras, o comandante e a tripulação do Carpathia são saudados como heróis. Alguns dos sobreviventes do Titanic são um mistério. 2 crianças francesas desembarcaram sem nomes. Seus pais provavelmente estão mortos. O furo de reportagem do início do século seria do New York Times. O operador da Marconi, Harold Bribe, sobreviveu agarrando-se a um bote salva-vidas virado. Uma grande onda levantou o bote. Eu me segurei a uma trava do remo e subi com ele. Logo em seguida, me vi agarrado ao bote que flutuava com o casco para cima. Ele vendeu sua incrível história a um repórter do Times por $1.000. Depois de enfaixar seus pés quebrados, Bride trabalhou durante 3 dias sem dormir na sala de rádio do Carpathia. Agora se poderia saber o que realmente acontecera naquela trágica noite. Domingo, dia 14 de abril, havia sido um dia de lazer a bordo do magnífico navio. E Nova York ainda estava a 3 dias de viagem. Bride estava ocupado transmitindo saudações rotineiras dos viajantes mais abastados do Titanic. Mas os sinais chegavam alertando sobre grandes blocos de gelo. Outros navios informam que estavam mudando seu curso e reduzindo a velocidade para evitarem cruzar a perigosa área durante a noite. O comandante Smith manobra o navio um pouco mais para o sul e depois sai para jantar, mas o maior navio do mundo ainda estava navegando quase que à sua velocidade máxima. Às 11h35 de uma noite calma, clara e sem luar, o Titanic encontra o seu destino. Os vigias avistam um iceberg bem à frente. Imediatamente, o primeiro oficial, William Murdoch, ordena uma curva fechada e coloca os motores na contramarcha. Foi um erro fatal. O iceberg corta o casco ao longo de seu comprimento. Na sala de rádio, Harold Bribe e seu colega Jack Phillips nem chegam a sentir a colisão. Eu nem senti o impacto. Estava com Phillips quando o comandante entrou na cabine e disse: "Colidimos com um iceberg e mandei fazer uma inspeção para sabermos o que aconteceu. Agora é melhor vocês se prepararem para transmitir pedidos de ajuda." O comandante Smith pediu ao projetista Thomas Andrews para descer e avaliar os danos. Os compartimentos de carga estavam inundados e a água já estava chegando na área de caldeiras número 5. Pânico. Se a água gelada chegasse até as fornalhas, haveria uma explosão. Thomas Andrews conhece cada centímetro do Titanic. Todos os 5 compartimentos da frente estavam inundados. Era água suficiente para fazer afundar a proa. Água suficiente para afundar o inafundável.
Andrews retorna à cabine de comando com a terrível notícia. O navio tem menos de 2 horas de vida. Calmamente, o comandante ordena que os botes salva-vidas sejam descobertos. Mas havia espaço somente para menos da metade dos passageiros a bordo. Bride e Phillips lançam o primeiro sinal de socorro usando uma nova sinalização internacional, SOS. O Carpathia promete ajuda, mas levará 4 horas para navegar 110 quilômetros em meio aos blocos de gelo. O Titanic começa a afundar a proa. Nos porões, a água atinge cerca de quase 10 metros e o tempo está se esgotando. Os comissários de bordo recebem ordens para despertar e organizar os passageiros. O comissário James Etches chega ao camarote particular do milionário Benjamin Guggenheim. Coloquei um colete salva-vidas no Sr. Guggenheim. Ele disse que o colete lhe machucava as costas. Como havia tempo, eu tirei, ajustei e recoloquei nele outra vez. Gentilmente, Guggenheim e seu assistente ajudam as mulheres e as crianças a entrarem nos botes salva-vidas. O Sr. Guggenheim gritava, ordenando que as mulheres descessem primeiro. Ele ajudou muitos oficiais. O que mais me surpreendeu foi que tanto o Sr. Guggenheim como seu assistente estavam usando os seus trajes de noite. Vestimos nossas melhores roupas e estamos preparados para descermos como cavalheiros. Se algo me acontecer, diga à minha mulher em Nova York que cumpri meu dever da melhor forma possível. Mas alguns se recusaram a ser salvos. Ida Strauss se recusa a abandonar seu marido. Ela e seu amado Isidoro estão assentados de mãos dadas, aguardando seus destinos, enquanto o pânico e a confusão se alastram à volta. A devoção de Ida Strauss permanece como um dos mais comoventes capítulos deste lendário naufrágio. Bem abaixo do convés dos passageiros, os danos já são irreparáveis. Um tripulante morreu no tumulto. Foi a primeira morte trágica do Titanic. Sinais luminosos são lançados e avistados por um navio que se encontra a apenas 9 quilômetros de distância, o Californian. Mas o comandante não reconhece os foguetes como pedido de socorro e, desgraçadamente, não faz nada. Os oficiais do Titanic baixam 16 botes salva-vidas nas águas geladas, mas muitos se afastam com apenas metade de sua capacidade composta por passageiros da primeira classe. Para os imigrantes da terceira classe, presos nos convés inferiores, não há esperanças, só o caos. Kate Gilman estava no porão do Titanic. Ela sentiu o impacto do iceberg imediatamente. Nós estávamos na terceira classe. Não podíamos subir para a segunda. Felizmente havia um homem conosco que foi como um anjo de guarda para nós. Ele disse: pelo amor de Deus, deixem que as mulheres saiam. Então eu tive que sair para a primeira cabine. Os botes salva-vidas saíram da primeira cabine. Havia um homem no segundo convés que me perguntou, e eu não queria subir em seus ombros. Eu subi. Acho que peguei talvez o último bote que saía. Kate foi um dos poucos imigrantes que sobreviveu para realizar seus sonhos. Nos elegantes salões do Titanic reinava mais total confusão. John Jacob Astor discute com o comandante Smith e exige que sua esposa Madeleine desça para um bote imediatamente. Astor pede para ir junto com a esposa, alegando que ela estava debilitada pela gravidez. Mas o oficial encarregado não permite a presença de nenhum homem nos botes. E Astor não se aproveita de sua imensa fortuna para forçar sua ida.
Coronel Astor me disse, o mar está calmo, você ficará bem, está em boas mãos. Nos veremos de manhã. John Jacob Astor jamais veria sua jovem esposa novamente. Seu corpo foi encontrado boiando uma semana mais tarde. Estamos apresentando as grandes aventuras do século XX, o Titanic. Aventuras do século XX, o Titanic. À 1h55 da madrugada, a popa do Titanic está bem acima da superfície, mas 1.500 pessoas permaneciam a bordo. 10 minutos mais tarde, o último bote salva-vidas é baixado. Harold Bride e Jack Phillips permanecem em seus postos quando a água começa a inundar a cabine de rádio. Eu nunca vou me esquecer do trabalho de Phillips naqueles últimos e terríveis 15 minutos. Então ouvimos a voz do comandante. Rapazes, vocês cumpriram seu dever. Não há nada mais a fazer. Abandonem a cabine. Agora é cada um por si e Deus por todos. Sua missão estava cumprida. Nenhuma mensagem de rádio poderia mais trazer a salvação. Ainda assim, muitos homens, como o magnata da indústria ferroviária Charles Hayes de Montreal, estão certos de que o Titanic não podia estar afundando. Depois de ajudar as mulheres e crianças a descerem para os botes, o Major Archibald Butt retorna ao salão de fumantes para seu último jogo de cartas. Um outro homem também está no salão, sozinho, em silêncio. Thomas Andrews, principal projetista do Titanic, viria a morrer com seu navio. Às 2h18 da madrugada, com 1.500 passageiros, oficiais e tripulantes de todas as classes e credos ainda a bordo, o mais possante navio jamais construído é tragado pelas águas do Atlântico Norte. Os momentos finais são testemunhados por Harold Bride, que estava sendo arrebatado pelas águas geladas. A visão era algo estonteante. Fagulhas e fumaça de fogo saíam do navio enquanto ia lentamente afundando de proa. A banda ainda tocava. Acho que toda a banda se afogou. Tudo o que resta é um mar calmo e sereno, alguns botes salva-vidas e o clamor dos que se afogavam. Os gritos dos que morrem ecoam por horas, acompanhado pelas preces dos que estavam nos botes salva-vidas, perdidos em meio ao caos e aos destroços. No amanhecer da segunda-feira, os sobreviventes se encontram no macabro paraíso de gelo. Às 4h da madrugada do dia 15 de abril, o Carpathia inicia sua dolorosa missão de resgate. O navio estava preparado para recolher 3.000 pessoas, mas encontra apenas 15 botes transportando 700. A maioria dos sobreviventes está em estado de choque pelo terror e pelo frio. O comandante do Carpathia oferece sua própria cabine para Madeleine Forbes Astor. Bride quebrou os 2 pés ao escapar milagrosamente da morte. Ainda assim, no final do dia, ele voltaria ao trabalho na cabine de rádio do Carpathia, transmitindo a lista dos sobreviventes. Para Floret Guggenheim, o capítulo final foi escrito na sexta-feira de manhã, quando o comissário James Etches contou a heróica história dos últimos momentos da vida de seu marido.
Pouco depois dos últimos botes terem sido baixados, eu recebi ordens dos guardas no convés para começar a remar. Dei adeus ao Sr. Guggenheim e essa foi a última vez que eu vi. As infidelidades de Guggenheim seriam perdoadas. Sua morte honrosa o transformou em herói perante a família e a nação. A jovem Kate Gilnag, de 16 anos, reuniu-se a sua irmã Molly. Elas tiraram uma foto e mandaram para seus pais na Irlanda para tranquilizá-los. Vincent Astor continua a acreditar que seu pai conseguira de alguma forma chegar a um navio de resgate. Mas os dias que se seguem trazem a morte de todas as esperanças e o sinistro trabalho de recolher os mortos. O navio funerário parte de Halifax, no Canadá, para resgatar os corpos. O Mackay Bennett leva uma pesada carga, 100 caixões de pinho bruto e 100 toneladas de gelo. Sua tripulação encontra cadáveres vestidos em trajes de noite, tão inchados a ponto de não poderem ser reconhecidos. Até mesmo em sua morte, os passageiros da primeira classe recebem o melhor tratamento. Colocados em seus caixões, os outros são metidos em sacos de lona ou sepultados no mar. O navio dos mortos retorna ao Canadá. O rink de patinação é transformado em um necrotério repleto de caixotes, cada um com 3 corpos. Alguns serão requisitados por suas famílias e levados para casa. Muitos outros serão enterrados em Halifax, terminando sua viagem em solo canadense. Um dos que chegam a Halifax em busca de familiares é Vincent Astor. Ele recupera o corpo de seu pai, identificado por um anel de platina, e $4.000 encontrados em seu bolso. Em Nova York, John Jacob Astor é enaltecido como um herói. Sua reputação fora finalmente restabelecida. O mistério das crianças francesas é finalmente desvendado. Elas são devolvidas à mãe na França. Haviam sido sequestradas pelo seu esquisito marido. No próprio hotel de Astor, o Astoria, começa o inquérito do Senado. O representante de J.P. Morgan em Nova York, Philip Franklin, apresenta sua versão dos acontecimentos. Bruce Ismay, o diretor britânico da empresa que escapara em um dos botes salva-vidas, é condenado por não ter afundado com o navio, assim como os demais. O inquérito também condena o navio California e sua tripulação por não terem socorrido o Titanic. Seu comandante Stanley Lord fica com a reputação arruinada pela tragédia. Na Inglaterra, outro inquérito condena a avidez da empresa por velocidade e luxo e pela fatal negligência quanto à segurança. John Pierpont Morgan nunca viajou no navio que sua ambição havia construído, mas o naufrágio também o destrói. Ele é condenado pelo governo dos Estados Unidos por sua tentativa de monopolizar a indústria-chave. Debilitado e exausto, o homem mais rico da América morre em 1913. Em 15 de abril de 1912, 1.500 almas foram sacrificadas por um sonho de luxo e velocidade. Hoje em dia, se acredita que o ponto fraco do Titanic era o seu aço, quando, tornando-se quebradiço devido ao frio, proporcionou centenas de rachaduras depois da fatal colisão. Mas o desastre deixou um precioso legado.
novas leis para o uso de botes salva-vidas, rádios melhores, patrulhamento em águas geladas e um novo futuro. Vincent Astor herdou 78 milhões de dólares e vendeu o hotel de seu pai, o Waldorf Astoria. O prédio foi demolido para dar lugar a um duradouro símbolo do século XX, o Empire State Building. Madeleine Astor teve um filho, John Jacob V. Casou-se novamente por 2 vezes, teve mais 2 filhos e morreu de um ataque cardíaco aos 47 anos de idade. Kate Gillan viveu na cidade de Nova York até os 75 anos, contando e recontando no rádio e na televisão a história de sua miraculosa escapada da morte. Oh, sim. Eu fiquei olhando ele afundar, enquanto estávamos no bote salva-vidas durante 9 horas. E aí, qual navio os resgatou? O Campeche. A herança de Benjamin Guggenheim foi recebida por suas 3 filhas. Peggy usou sua parte para criar a famosa coleção Guggenheim de arte moderna. Guilherme Marconi viu seu rádio tornar-se um dos primeiros meios de comunicação de massa do século XX. Dave Sarnoff, o operador de rádio da loja de departamentos Wanamakers, fundou a NBC, National Broadcasting Company. Poucos navios tocaram as vidas de tantas pessoas tão profundamente. Ainda hoje, o Titanic inspira assombro no fundo do oceano. Jaz destroçado, como um lúgubre e eterno testamento dos limites da ambição humana e do implacável poder dos mares.